Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérolas de Ramatiz, toda segunda-feira de manhã às 9 horas, meu mais profundo e sincero axé, saravá, namastê. Como ter progresso espiritual com a mediunidade? Esse é o tema das reflexões do dia de hoje, que eu vou dividir com vocês. Eu fiz algumas anotações e vou dividir com vocês para a nossa reflexão. Mas afinal, o que é progresso espiritual? Por si só, a prática da mediunidade ou de qualquer outra ação de caridade, eu vou explicar depois, não garante que eu estou tendo progresso espiritual. São importantes, mediunidade, fazer a caridade, mas são meios, não são um fim em si mesmo. Mas como eu definiria progresso espiritual? Como eu compreendo o progresso espiritual? Progresso espiritual, no contexto da mediunidade que nós vamos abordar, poderíamos ter outros conceitos. Progresso espiritual envolve uma identificação e interiorização progressiva dos atributos e perfeições dos mestres astralizados, ancestrais ilustres, orixás, deidades, divindades e santos de todas as religiões. E também dos nossos mais velhos, exemplos de bom caráter, sejam sacerdotes ou não, também dos nossos mais jovens, exemplos de bom caráter. Então nós temos muitas possibilidades de interiorizar progressivamente os atributos e perfeições. Falando de orixá, um orixá ele carrega, já falei isso em outros vídeos, né? As perfeições divinas, atributos e bem-aventuranças. Então a gente tem que ir interiorizando na nossa consciência, no nosso modo de ser, esses atributos e perfeições. No exercício mediúnico, ele oportuniza esta audição. A gente, ao escutar, ouvir, ver, ser orientado. Agora, se eu estou interiorizando isso, absorvendo isso na prática da mediunidade, é uma outra situação. Progresso espiritual significa um ganho de consciência, uma crescente bem-aventurança interna. Na minha atividade mediúnica, se eu estou expandindo a minha consciência, eu cada vez tenho mais consciência e discernimento do meu papel espiritual. Eu estou cada vez mais identificado com quem de fato eu sou e não aquilo que eu aparento ser. E isto vem num manancial, numa corrente interna de bem-aventurança, de serenidade. Eu estou tendo progresso espiritual. Progresso espiritual não se mede externamente, em termos rituais. Eu posso vestir a roupa do santo, eu posso ter uma performance maravilhosa, gestual, demonstrando que eu estou incorporado com a entidade, com a deidade, com a divindade, com o guia. Para aqueles que estão me vendo, observem isto, e eu não estou tendo nenhum progresso espiritual. Eu posso estar simplesmente alimentando a minha vaidade. Compreendeu a sutileza do processo interno, do externo? Nada externo consegue dimensionar a minha interioridade, a não ser o meu próprio discernimento e discriminação intuitiva.
estou alcançando progresso espiritual ou não. Eu posso estar bastante tempo num rito, participando de um templo e estar paralisado no meu progresso espiritual ou estar regredindo espiritualmente em consciência. Então, progresso espiritual significa esse ganho de consciência, uma crescente bem-aventurança. Para nós alcançarmos progresso espiritual, é necessário uma transmutação, uma transformação progressiva, isso não se dá de uma hora para outra, do nosso natural egoísmo. Nós somos egoístas por natureza. A sociedade, os padrões vigentes, crenças, a educação que a gente tem nos leva a gente supervalorizar o ego e a performance individual, egóica, e a partir daí nós desenvolvemos o egoísmo, que é esta ênfase demasiada no ego. O ego por si, ele tem uma função de ancorar a nossa personalidade e dar a possibilidade da gente ter uma identidade com o meio que nos cerca e sermos percebidos desta forma, mas o ego, ele é transitório. Meu nome, minha idade, meu corpo, os títulos que eu conquistei, bens e posses, terrenos, tudo isso é transitório, impermanente. E de uma maneira geral, o egoísmo, ele vem acompanhado de desejos mundanos, desejos de posse, de controle, de riqueza, e quando esses desejos não são atingidos, gera raiva. Nós somos movidos de uma maneira geral por cobiça, orgulho e paixões diversas, né? Então, você transmutar de forma progressiva o egoísmo exige toda uma mudança interior. Nós precisamos desobstruir o canal para que as perfeições, as bem-aventuranças do orixá e das deidades e dos nossos guias se estabeleçam em nós como estado de consciência. Enquanto eu vibrar no egoísmo, esse canal está bloqueado. Eu tenho olhos de ver, mas eu não enxergo. Eu tenho ouvidos de escutar, mas eu não ouço. Não entra, eu fico impermeável. Então esse trabalho interno da gente modificar padrões autocriados e hábitos que estão cristalizados, isso exige um esforço enorme. A tarefa na mediunidade é uma possibilidade da gente começar a mexer nisso dentro de nós. Se nós conseguimos associar esse processo de transformação progressiva do nosso egoísmo, que se dá, e isso só se dá dentro de nós, com a tarefa, com o trabalho mediúnico, tendo ouvidos de escutar e olhos para ver, de fato, a gente vai progressivamente limpando o canal interno, purificando, para que a gente consiga, a partir daí, absorver essas perfeições dos orixás, guias e benfeitores, né? Progresso espiritual segue observâncias e uma ética da religião eterna. Olha só, progresso espiritual segue uma ética e observâncias da religião eterna. Eu fiz um outro vídeo esses dias falando desses conceitos da religião eterna, que é o processo de religare com Deus. Não é uma religião instituída, formal, cerimonial, com tabus e dogmas. Então, esses preceitos e observâncias, eu comentei 3 num vídeo anterior que cabe eu relembrar dentro do contexto do progresso espiritual. Não violência, verdade e não cobiçar. Tem mais observâncias, mas esses 3, eles são fundamentais. Se nós não seguirmos esses 3, a gente não avança no progresso espiritual. Não violência começa
para comigo mesmo e para com o outro. Então eu cometo uma violência com o outro quando eu abuso do momento de fragilidade do outro, quero ganhar dinheiro em cima no trabalho espiritual, como acontece muito. Eu causo uma violência para o outro quando eu condiciono o seu bem-estar a ele fazer uma oferenda, fazer uma iniciação, fazer um ebó. Não que um ebó, uma iniciação, uma oferenda não tenha fundamento, quando com ética. Mas eu causo uma violência quando eu me aproveito da fragilidade do outro, eu condiciono o seu bem-estar, gero medo e a partir do medo eu procuro ter controle em relação dessa situação e trago isso para uma prática mediúnica. Então, eu não estou tendo uma ética, uma observância dentro da religião eterna. Estou causando uma violência. A verdade, quando eu falo com a verdade, quando eu minto, principalmente quando eu digo que eu sou inconsciente e eu não sou. Quando eu me mostro infalível, é o guia que disse. Tem que ser assim, porque foi o guia que está pedindo que você faça a oferenda, é o guia que está pedindo o trabalho. Aí eu falho com a verdade e esta postura ela vem de uma dependência minha econômica da religião e da mediunidade. Aí entraríamos no não cobiçar. Eu cobiço esse ganho, eu cobiço violentar as pessoas, não ser fiel à verdade em função da minha cobiça. Eu trago isso por meio da mediunidade. Então, não só não estou tendo progresso espiritual, não estou tendo ganho de consciência, mas eu estou criando hábitos espirituais que não são elevados, que não me estimulam ao progresso espiritual, e eu posso estar regredindo espiritualmente, criando, dentro da lei de causa e efeito, potentes efeitos negativos que eu vou ter que colher mais adiante, porque a lei se regula, a lei divina está sempre se regulando. Então, o progresso espiritual, ele está balizado nessas observâncias e nesta ética. Progresso espiritual significa equilíbrio interno no amor, aceitação e contentamento, equanimidade, sem apegos e aversões. Para a gente chegar nesse equilíbrio, sem apegos e aversões, que gera contentamento e amorosidade e aceitação, há um longo e árduo trabalho de autoconhecimento, autodescoberta, autoestudo. Então não é só manifestar a entidade, não é só o guia vir vibrar, não é só incorporar. Tem todo um trabalho interno de autoconhecimento que deve vir andando para e passo com o processo da mediunidade. Conforme vamos educando a mediunidade, temos que ir nos educando interiormente, desobstruindo o canal. A mediunidade ela é muito positiva, uma ferramenta poderosa quando ela é associada a essas observâncias, a esse equilíbrio interno, a esse contentamento, a esta equidade interior. Ela é uma ferramenta de descondicionamento da consciência ou da alma, condicionamento aos hábitos que comandam as nossas escolhas, hábitos autocriados, por vezes vícios de caráter, falhas de caráter. A gente vê muito hoje se enfatizar o fenômeno, né? Tem a sua tronqueira em casa, todo mundo pode incorporar em casa, porque é bom, porque o guia descarrega, porque vai te dar bem-estar, mas poucos falam nesta aquisição de caráter tão importante na cosmovisão africana, que trouxe a orixalidade para o Brasil, mas hoje tão esquecido. Não existe progresso espiritual sem
polimento do caráter. Antes de olhar se a mediunidade é ostensiva ou não, num indivíduo, um médium iniciante, o sacerdote deve observar o seu caráter, o seu comportamento, suas atitudes. Isto é fundamental para que haja progresso espiritual. E é muito importante que uma comunidade propicie um ambiente saudável, ético e um método para que todos os que estão aderentes àquela comunidade, seus médiuns trabalhadores, tenham a possibilidade de progresso espiritual. Em contrário, corremos o risco da tarefa, da prática mediúnica se transformar num mero assistencialismo, por vezes um assistencialismo fenomênico e com abusos espirituais, quebrando a ética e as observâncias da religião eterna. Pensemos e reflitamos a esse respeito. Tempo de mediunidade é garantia de progresso espiritual? Tempo de mediunidade é garantia de progresso espiritual? Não. Não é. Isso não está vinculado ao tempo. Embora o tempo seja um professor, um grande educador. Mas isso vem do espírito e da anterioridade desse espírito, da idade sideral. Né? Tem espíritos que se expressam, temos jovens que são muito mais maduros e espiritualmente mais velhos do que velhos indivíduos em corpos mais velhos, mas ainda imaturos espiritualmente. Então, o tempo de mediunidade não é troféu, não significa progresso espiritual. Você pode estar 30, 40, 50 anos no seu mediunismo, no seu templo, no seu centro espírita, e você não teve praticamente nenhum progresso espiritual, se não houve um ganho, uma modificação de consciência interior. Então, o trabalho mediúnico, ele tem uma outra armadilha, que a gente cai sem nós nos darmos conta. É que a caridade serve só para o outro, é só para o consulente. Eu participo da demanda, eu dou passe, eu faço descarrego, trabalho na desobsessão, trabalho com apometria na demanda. Eu sou um fervoroso trabalhador, assíduo e disciplinado, muito bem, parabéns. Mas se tudo isso que você está fazendo na sua mente é para o consulente, é o consulente que está enfermo sempre, é o consulente que precisa, sempre é o consulente. E a mensagem que passa por você, a oralidade, os atributos, o que você vê e escuta não tem aderência em você, você está impermeável, você não está tendo progresso espiritual. Aprenda a ouvir, aprenda a ver. A partir daí você inicia o primeiro passo para ter progresso espiritual. Interiorize, retenha os atributos, retenha as qualidades dos orixás expressas em nossos guias. Mantenha em você aquela paz, aquela serenidade, aquela humildade do preto velho, a equidade, a justiça do caboclo de Xangô, o foco e a meta do caboclo de Oxóssi, a amorosidade de Oxum, as falangeiras das águas, a pureza da criança. Vá retendo esses valores, vá transformando hábitos autocriados, padrões que bloqueiam este progresso, vá conseguindo discerni-los, se esforce para transformá-los e permitir que esses atributos sejam paulatinamente solidificados dentro de você. Fenômenos não significam progresso espiritual. Inclusive curas, fenômenos de efeitos físicos não significam progresso espiritual. Incorporação é um fenômeno de uma causa
que é espiritual. Por si só, incorporação não significa progresso espiritual. Você pode ser um baita médium de incorporação e não ter progresso espiritual. E seu irmão ao lado, que é um novato, noviço, você já tem décadas de terreiro e se considera um baita médium de incorporação, faz uma performance gestual perfeita aos olhos da assistência, mas aquele novato que é intuitivo e que por vezes em algumas casas, inclusive, não permitem que ele venha ser médium de aconselhamento, porque ele não é o médium de incorporação clássico, aquele novato, aquele mais jovem, pode estar tendo mais progresso espiritual do que você, ele pode estar escutando, ouvindo mais. Sermos permeáveis a esses atributos e perfeições dos orixás, ancestrais ilustres e mestres, não está relacionado com o processo fenomênico da mediunidade, muito menos com a incorporação. Pelo contrário, a gente vê que médiuns de efeito físicos ao longo da história, quanto mais inconscientes, menos progresso espiritual eles tiveram. Não escuta, não vê, não aprende, não educa, não se transforma, não ganha consciência. Uma outra armadilha no progresso espiritual. Mas como? Tantos anos que eu vou lá, eu só faço o bem. Minha prática de mediunidade é só para fazer o bem para os outros. Nunca prejudiquei ninguém, nunca procurei mal de ninguém. Como é que eu não estou tendo progresso espiritual? Quer dizer que todos esses anos não valeram de nada? Se você não teve dentro de você um ganho de consciência, para o seu espírito pouco valeu. Você teve mérito, vai ter atenuantes. Você foi regular, você teve continuidade, mas dentro de você, para a sua alma, para a sua consciência, você não adquiriu nada, você continua o mesmo, você não teve progresso espiritual. Fazer o bem sem olhar a quem? Uma grande armadilha. Pois 99% dos seres humanos não sabe o bem, não sabe nem o seu próprio bem. Fazer o bem sem olhar a quem? Um apelo que nós temos forte. É uma armadilha, pois 99% dos seres humanos não sabem nem o seu próprio bem. Se eu não sei nem meu próprio bem, qual é a pretensão que eu tenho de saber o bem do outro? Saber o que é bem para o outro, para fazer uma invocação, acender uma vela, uma reza, uma cantiga. Então, a prática de fazer o bem, ela deve estar equilibrada com a humildade. Faça a rogativa, ore, mas entregue na mão dos guias, dos mestres astralizados. Eles vão definir o que fazer, não você. Então, faça a sua parte, sem interferir no momento do outro, sem violentar o momento do outro, que por vezes aquela aflição, aquele tormento é necessário para a educação da sua consciência. É um bem maior para a sua alma, aquele tormento, aquela aflição que ele está passando, para o seu aprendizado. Nós não podemos impor o bem ao outro, pois impor o bem ao outro sem bem ao certo saber o meu próprio bem, é uma violência e falta de humildade. Outra armadilha que a gente tem no progresso espiritual: poderes magísticos ou curativos não significa progresso espiritual. Então, magos e médios de efeitos físicos fenomenais necessariamente não quer dizer que estão tendo progresso espiritual, e nós nos fixamos nos poderes. Eu não quero saber do atributo do orixá, da perfeição, da bem-aventurança para interiorizar em mim. Isso dá muito trabalho, leva tempo. Eu quero poder. Eu quero o poder do Mulu, quero o poder de Exu, quero o poder de Xangô para quebrar demanda, eu quero Ogum para abrir caminho, eu quero Oxóssi para me dar o flechaço e matar os inimigos. Eu quero o poder de Oxum para adoçar aquele que eu desejo
a qual eu estou apaixonado e quero ele adoçado, dócil para minha paixão, para satisfazer os meus desejos. Então eu procuro o poder, não o atributo da divindade. Isso cresceu nos últimos 30 anos no meio da Umbanda popular, principalmente nas redes sociais, muita iniciação, muita gente com ocultar, com assentamento de orixá, com altar em casa, mas como símbolos de poder, resolver suas demandas diárias, trabalho, emprego, saúde, dinheiro, mas com mínimo de esforço, por vezes ausente, nem mínimo não é, de interiorização dos atributos e perfeições dos orixás, porque não existe um método de educação, não existe uma abordagem rito-litúrgica, né, na sua comunidade, ou por vezes não está em comunidade nenhuma, são indivíduos altamente egoístas que estão praticando uma espiritualidade solitária, e eu digo que é uma espiritualidade materialista para atender os desejos materiais, ou materialismo espiritual. Aí entraria essa busca de poder, né, símbolos de magia, poder, iniciações magísticas com os orixás. O poder das divindades orixás não garante a interiorização dos seus atributos e perfeições. Nosso dever de casa é a grande batalha, ou seja, dentro de nós, para interiorizarmos essas perfeições e esses atributos. A batalha acontece dentro de nós e é árduo, e dá trabalho, e leva tempo, mas é perene quando conseguimos conquistar o cume deste equilíbrio, dessa serenidade. A absorção das perfeições, atributos e bem-aventurança dos orixás, em verdade, libera a nossa própria natureza divina ainda oculta pela muralha do ego. No momento que eu vou absorvendo esses atributos, essas perfeições, vamos falar de orixá, vou alinhando com o meu uri, em verdade eu vou abrindo, vou liberando minha própria natureza divina, o Deus que habita em mim, que está adormecido, vai despertando, e eu vou minimizando, diminuindo, quebrando a muralha do ego e do egoísmo. Esse é um processo de educação, processo pedagógico de educação da consciência e de expansão da consciência. Muito importante, porque senão o mediunismo se torna mero mediunismo. Muito conhecimento técnico, muito intelecto, muito instrumental, pouca absorção das perfeições e atributos dos orixás, dos mestres e guias espirituais. Se a prática mediúnica está associada com esta absorção e interiorização, está havendo progresso espiritual. Então faça uma reflexão. A sua prática mediúnica, associada à sua prática mediúnica, está a absorção e interiorização dos atributos, perfeições e bem-aventurança dos orixás ou outras deidades, dependendo da sua religião, da sua fé? Se há esta associação, esse equilíbrio entre prática e esta absorção interna, você está tendo progresso espiritual. Rumo à consciência espiritual. Quem sou eu? Quem sou eu? Quanto mais nós vamos identificando com a nossa essência espiritual, mais nós vamos tendo a resposta de quem eu não sou. E as respostas de quem eu não sou vai me dando o caminho de quem eu sou. E que sua prática espiritual esteja cada vez mais propiciando um progresso espiritual, que a sua prática espiritual na mediunidade não esteja transformando-o como estátua viva, petrificada, que não sai do lugar, mantendo e fortalecendo hábitos autocriados, autossugeridos do seu ego para sua mente e a partir daí absorvidos.
que alimenta e sustenta o egoísmo e nosso afastamento do potencial da nossa alma, do nosso Ori, do nosso Deus interno. Quem eu sou? Somente a prática e com o progresso espiritual de cada um encontraremos a resposta dentro de nós. Meu mais profundo Axé Saravá Axé Saravá Namastê, e que todos nós tenhamos a possibilidade de progresso espiritual, equilibrando a nossa prática com o nosso pensar, com o nosso ser, com o nosso agir, e que os atributos, perfeições e bem-aventurança dos orixás e de todas as deidades, de todos os mestres, estejam cada vez mais refulgentes dentro de nós, para que nós possamos refletir a luz divina. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.